Nós estamos de volta com essa imediata de hoje, a Kise comigo mais uma vez aqui, conforme vocês já estão acompanhando. Quem liga seu televisor agora, a Kise de Paula, ela vem aqui para falar para a gente da consciência negra, não é? Então, um tema extremamente importante, muito abrangente e que está na hora de começarmos a pensar um pouquinho mais, né? É uma gota d'água no oceano, mas nós não vamos parar. Você já relatou que, infelizmente, Kise, existe muito, mas muito preconceito em Rio Claro. E eu tenho visto isso a toda hora. Mais uma vez, me perdoe, esse é um pensamento meu, mas eu tenho visto. Como isso é manifestado? De que forma? Olha, o preconceito, na verdade, a gente tem que mudar isso no nosso dia a dia, né? Mas isso se torna mais complicado quando, a partir desse preconceito, vem essa discriminação e todas as situações que a gente já tem conversado. E no dia a dia a gente vê essa discriminação racial, esse preconceito, ele ser manifestado nos mais diversos setores. Na educação, né? Nas relações de trabalho também, no comércio. E agora também a gente tem recebido, né, algumas informações em alguns espaços de lazer também, né? Então, infelizmente, aqui em Rio Claro, o racismo, o preconceito e a discriminação está muito presente no nosso dia a dia. Uhum. E se o fato hoje ele chega até vocês que fazem parte da diretoria de políticas especiais, como é conduzida essa situação por vocês? Olha, lá na diretoria de políticas especiais, a gente trabalha da seguinte forma. A gente tem que encaminhar as denúncias, né? Dentro do próprio site da Prefeitura de Rio Claro existe um link, né, para fazer a denúncia racial, que é um convênio com o governo estadual. E todo esse processo ele é feito em parceria com o Conselho da Comunidade Negra, que é um órgão fiscalizador para essas questões também, né? Como a gente é do Poder Executivo, a gente faz isso em parceria com o Conselho. E o Conselho, dentro da sua representação, tem pessoas da OAB, né, pessoas ligadas ao movimento negro, que podem estar dando um respaldo maior sobre essas denúncias de discriminação racial. Estamos hoje, então, conversando com a Kise de Paula, aqui no nosso imediato, nesse especial do dia 20, nessa quarta-feira, um feriado municipal. O que dificulta também hoje a punição é a lei, né? Então, nesse aspecto, eu diria para você que realmente é complicado no território brasileiro. A gente tem muitas leis, mas essas leis têm tantas brechas, eu diria, um túnel no meio, né? Que dá para se defender muito bem. Com relação a esse aspecto, o que é que você tem a dizer para nós hoje? Que nem no nosso caso mesmo, Antônio Carlos, que a gente trabalha em parceria com o governo estadual, existe uma legislação estadual específica, né, para os casos de racismo praticado principalmente no meio institucional, nas repartições públicas e no comércio, né, que faz parte desse São Paulo contra o racismo, mas eu acredito que é uma lei que precisa ser melhorada, porque as penalidades, as multas, elas não são revertidas, por exemplo, para as vítimas, né, elas vão para o cofre do Estado. Mas já há uma proposta em tramitação que está sendo encaminhada pela Coordenadoria Estadual, né, de Políticas da População Negra, que pelo menos essas multas sejam revertidas em ações que promovam a igualdade racial. Então, a gente começa a ver aí algumas dificuldades também que levam as pessoas, por exemplo, a não denunciar o racismo, né? E também no que diz respeito do racismo ser um crime, né, ele ainda não está no Código Penal, por exemplo, né? Então, essa é uma outra dificuldade que a gente tem. No caso do seu Benedito, por exemplo, o agravante foi o racismo, por ele ser um idoso e tudo mais, mas porque foi apontado também como um homicídio, por isso que os agressores ainda estão presos, né, acredito eu. Mas já existe também um movimento nacional para que essa legislação sobre os crimes de racismo sejam modificados, isso a nível federal mesmo. Tá certo. Quer dizer, é um crime inafiançável, mas que naquele momento eles poderiam estar na rua se não fosse a parte do homicídio. Ele foi mais identificado pelo homicídio do que apenas pela segregação racial, correto? Exatamente. Muito bem. Existe hoje uma grande polêmica aqui sobre as cotas raciais, né?
Há quem diga, por exemplo, mas quando se fala em cota nas universidades, já se faz uma discriminação, né? Quer dizer, não sei o que é que você tem a dizer para a gente sobre isso. Você é a favor ou contra esse sistema? Eu sou a favor do sistema de cotas, sim. Tá. Né? Eu acredito que é uma das medidas de reparação pelo longo período de escravidão que a gente teve aqui no Brasil, no que resultou a situação social até da população negra brasileira que a gente encontra hoje, né? Então, essas cotas na educação é uma das medidas de reparação, né, para que a gente possa promover de fato essa igualdade racial. Então, eu acredito que essas cotas elas sejam importantes não só na educação, mas também em outras áreas. Recentemente, foi até encaminhado já, né, para a Câmara dos Deputados o decreto da presidenta Dilma para 20% de cota no serviço público federal, né? Porque a gente não se vê nesses espaços, a gente é minoria. E por que que isso acontece? Então, para a gente promover essa igualdade que a gente tanto espera, que a gente tanto luta, e que o Brasil, né, o governo brasileiro, já diz que é um país que tem o racismo, né, não é à toa que a gente tem um ministério que cuida só disso, então é obrigação, né, até de que sejam feitas essas ações afirmativas, que são medidas, né, para reparar o racismo, porque o racismo ele existe, é uma realidade e ele traz muitos problemas para a população negra. Agora, com relação ao racismo hoje, a mulher ou o homem são as pessoas que mais sofrem? Quem sofre mais com racismo pela sociedade em Rio Claro? Olha, hoje a gente tem feito um trabalho também, né, uma parceria, a gente vai estar até assinando um pacto, que é o Juventude Viva, porque muitos jovens negros, meninos, né, têm morrido por conta da violência, né? E daí a gente vai vendo diversas situações que envolvem homens e mulheres negras, as condições das mulheres negras no mercado de trabalho, ela está em mais desvantagem do que o homem negro no que diz respeito a salários, né? Mas daí quando a gente vai ver a questão, a diferença entre homens e mulheres negras que estudam, as mulheres negras estudam mais do que os homens, então, mas ainda assim sempre abaixo de homens e mulheres não negras. E no consultório médico, como é que funciona, por exemplo, na linha ginecológica, quando as mulheres procuram um médico? Elas sentem uma diferenciação de atendimento no tratamento em hospitais e clínicas? Olha, essa é uma pesquisa feita a nível nacional, por isso que hoje a gente tem, né, uma política nacional de saúde para a população negra, porque existe esse racismo institucional também que está presente na saúde, infelizmente. E um dos estudos apontados foi exatamente esse, que as mulheres negras no consultório ginecológico mesmo têm diferença no atendimento, no exame de toque, né, que o médico tem que fazer na mulher negra, às vezes não é feito, né? Na questão da anestesia também das mulheres, na hora do parto também tem essa diferença, né? Que existe aquele mito que mulher negra é boa parideira, que não sente dor, né? Inclusive foi feita uma pesquisa até com estudantes universitários, né, do campo da medicina, né, fazendo essas perguntas e existia mesmo esse mito. Então, essa também é uma ação afirmativa que precisa ser feita, né, na questão da saúde. Mas por que falar da saúde só da população negra? Né? Por essa série de situações. Uma porque o racismo existe e outra porque também nós somos de etnias diferentes, né? Assim como existe uma saúde especial para a criança, uma especial para o idoso, uma especial para o indígena aldeado, também precisa existir uma para a população negra. Então, por isso que a gente tem essa política nacional para a gente identificar essas questões. Com relação agora ao policial, quando ele entra numa batida em um embate, favela, morro, etc. e tal, e aqui em Rio Claro, em qualquer ponto, por que o negro sempre é a peça primeira que ele busca? Vocês têm estudado esse tema também? Sim, essa é uma discussão também que a gente tem feito, né? Tanto a nível municipal quanto estadual. Aqui dentro da cidade de Rio Claro, a gente inclusive já fez uma capacitação dentro da Guarda Municipal no ano de 2010, né? Onde a gente falou dessa questão da segurança pública, né?
de racismo institucional. E a gente, infelizmente, carrega muitas marcas, né, da escravidão, né? O racismo ele acaba sendo cultural, essa prática, né? Por mais que seja a regra, né, que tem que ter uma abordagem, um protocolo que seja igual para todos, infelizmente a gente se esbarra nessas situações, né, do negro ser sempre suspeito, infelizmente, né? Primeiro faz a abordagem como suspeito e pergunta depois, né? E a gente luta para que seja totalmente ao contrário Quando dá disso. tempo, né? É. Tá. Então, o protocolo tem que ser o mesmo, igual para todos. Inclusive, o Ministério da Justiça lançou no ano passado um guia, né, sobre a abordagem. Então, é uma temática que os municípios e os estados também têm que se apoderar para a gente combater, né, esse tipo de racismo institucional da segurança. Tá. Bom, esse ano foi o ano da Conferência de Igualdade Racial e Rio Claro participou de todas as etapas, inclusive aquela nacional. Aconteceu recentemente. Qual é o saldo disso tudo e o que Rio Claro apresentou? Olha, a gente fez a nossa segunda, né, Conferência Municipal de Igualdade Racial, onde foram levantadas várias propostas, né? A gente levantou mais de 70 propostas a nível municipal, onde as que mais ficaram em evidência foram as de educação, cultura e saúde, né? E também como a gente também faz uma discussão a nível estadual e nacional, as demandas que foram encaminhadas, né, tanto para nível nacional, muitas foram contempladas, né? Desde propostas que falam sobre a nossa estrutura no município de política de igualdade racial, até da implementação da lei 10.639, né, que é a lei que obriga que todas as escolas de ensino regular falem da história africana e afro-brasileira. Então, essas demandas que saíram aqui no município de Rio Claro também chegaram lá a nível nacional. E também foi importante a gente participar desse espaço de conferência para pactuar, né, algumas coisas a nível nacional, até esse próprio encaminhamento do decreto do 20% de cotas no serviço público, foi um decreto que foi assinado na abertura da conferência. Outro dado interessante também foi a regulamentação do SINAPIR, que é o Sistema de Financiamento para as Políticas de Igualdade Racial, que é uma discussão que Rio Claro participou também, né, na adequação desse sistema, né, porque não tem como a gente também promover essas políticas se não tiver um fundo. Claro. Então, foi um outro encaminhamento importante que foi dado. Outra ação bacana foi também que até março de 2014 as comunidades quilombolas também vão estar aderindo ao programa Mais Médicos, que é interessante também chegar nessas comunidades. Então, o espaço de conferência é isso, né, onde a gente pactua algumas coisas, encaminha, né, as demandas que a própria comunidade propõe. Tá certo. Não sai daí, o nosso programa agora tem um rápido intervalinho e voltamos em instantes. Até já.